Vocês vivam em tempos interessantes. Magnífico senhor reitor, professor Ricardo Miranda, querida professora Massaco, professora Lenice, todos os colegas, professores e tutores aqui presentes, familiares, amigos, queridos novos administradores, meus colegas, obrigado pela oportunidade de dizer algumas palavras para vocês. Talvez as últimas que vocês estão ouvindo, vinda do nosso curso de forma oficial. É uma honra para mim poder aceitar o fato de ser paraninfo dessa turma. Hoje é o dia 31 de março. Na semana passada, um grupo resolveu comemorar o dia 31 de março e um outro grupo resolveu que ninguém podia comemorar nada nesse dia. E o centro do Rio de Janeiro quase virou uma praça de guerra. Foi interessante. Vocês viram pelos jornais? Eu acabo de pronunciar um xingamento quando eu comecei a minha fala. Não sei quantos de vocês sabem disso. Mas em mandarim, que vocês vivam em tempos interessantes é uma forma muito sutil de ofender. Os orientais têm um jeito diferente de falar e de pensar da gente, né? Eu comecei a minha frase ofendendo os senhores por causa do dia 31 de março. Em 1961, o presidente da República resolveu renunciar. E o vice-presidente era uma pessoa de um outro partido. E todos diziam que ele era uma pessoa comunista. Em 1961, ser comunista era muito grave. E depois de muita tensão, ele assumiu a presidência. Em meados de março de 1964, o presidente João Goulart veio ao Rio de Janeiro e fez um grande comício, onde ele disse que tudo ia mudar a partir de agora. Ia mudar, ia fazer uma reforma agrária, ia mudar as leis tributárias, ia mudar as leis trabalhistas, ia mudar tudo de forma radical. E no dia 19 de março, começou uma reação a esse comício na Central do Brasil, feita pelo presidente da República, ao qual compareceram cerca de 350 mil pessoas. No dia 19 de março, em São Paulo, foi feita uma marcha, que foi chamada de Marcha da Família, a qual compareceram 500 mil pessoas. E no dia 31 de março, os ministros militares deram um golpe, destituíram o presidente e assumiram o poder. No dia 2 de abril, foi feita uma marcha no Rio de Janeiro para a família, nos mesmos moldes da marcha feita em São Paulo, a qual compareceram 500 mil pessoas. Nos meses seguintes, em quase todas as capitais brasileiras foram feitas novas marchas para a família, sempre com um grande número de pessoas presentes. Eu tinha 12 anos. Meu pai era um sargento do exército. E ele tinha um grande amigo que nós, os filhos, chamávamos de tio. E nós não visitamos mais aquele tio. Então eu perguntei para minha mãe: mãe, o que aconteceu com o tio Tino? A mamãe falou para ele assim: ele foi preso porque estava estudando russo. E eu fiquei muito preocupado. Falei: estudar russo é crime? Eu não sabia se estudar russo era crime. Eu tinha 12 anos. Alguns anos depois,
um dos meus primos entrou para a USP, onde ele foi estudar, e no meio do semestre ele fez uma viagem ao Chile e desapareceu. Eu sempre pergunto, o que aconteceu? Eu gostava muito desse primo. Ele era um modelo para mim, por ser alguns anos mais velho, e eu queria ser como ele. E ele estudava na USP. E ele desapareceu. E ninguém mais falou o que aconteceu com ele. Eu não sei se tem alguma coisa para comemorar no dia 31 de março ou se tem alguma coisa para impedir que alguém comemore alguma coisa no dia 31 de março. Mas eu continuei estudando, apesar disso. Naquela época, um jovem estudante de arquitetura chamado Francisco Buarque resolveu que uma forma de contrariar o governo era fazer música. Eu gostava muito dele. Ele abandonou a faculdade, eu não. Ele é um gênio, eu não. Ele participou de vários festivais de música e ficou conhecido no Brasil todo. Na mesma época, uma jovem vindo de Minas Gerais chamada Dilma entrou num grupo que combatia o governo. No mesmo ano que eu entrei para a faculdade, esta moça foi presa. Eu conheço muitas pessoas que gostam de exaltar o seu tempo e dizem, no meu tempo era assim, era assado. Como se o meu tempo antigamente fosse melhor. Quando eu ouço esse tipo de coisas, eu digo rapidamente, o meu tempo é hoje. O meu cabelo está branco. E alguém pode dizer, não, seu tempo já passou. O meu tempo é hoje. Certa vez eu vi um filme de um cineasta que eu gosto muito, chamado Woody Allen. Woody Allen fez um filme extraordinário, em que um certo rapaz, um escritor fracassado, gostava muito do tempo antigo, de 1920, da década de 1920. E ele em Paris, por uma situação lá, ele viaja no tempo e de repente está em Paris em 1920. O filme se chama Meia-Noite em Paris. Vale a pena ver esse filme, um filme lindo. Quando ele está em 1920 em Paris, achando maravilhoso, ele encontra uma moça que é perfeita, linda, em todos os sentidos, a mulher ideal. E essa moça diz para ele assim, nossa, essa época moderna, 1920, é horrível. O tempo bom era a velha época, de 1890. As pessoas estão sempre pensando que o tempo antigo era melhor. O Domênico de Masi, uma vez falando sobre isso, foi muito preciso para dizer assim, que o tempo antigo não era melhor em nada.